Imagine um povo escolhido, outrora vitorioso, agora escondido em cavernas. Imagine plantações devastadas, famílias com fome, e homens que antes lutavam, agora se curvam de medo. Israel estava em ruínas, e não por falta de força, mas por se afastar de quem lhe dava força. Durante 7 longos anos, os midianitas oprimiram o povo de Deus como uma sombra que nunca se afastava. Eles não vinham para conquistar, mas para destruir. Uma guerra psicológica, um ciclo de terror. E cada colheita era engolida pelo inimigo antes mesmo de alimentar um único lar israelita. Era o tempo dos juízes, um dos períodos mais sombrios da história bíblica. E em meio ao silêncio, ao caos e à desesperança, Deus decide agir de novo. Mas ele não envia um guerreiro experiente, nem um líder famoso. Ele escolhe o improvável, um homem comum, escondido, medroso, sem poder, sem fama, sem exército. Gideão. Essa é a história de como Deus usa os fracos para confundir os fortes. Como a coragem nasce não da ausência de medo, mas da obediência no meio dele. E se você acha que conhece essa história, prepare-se, porque o que acontece aqui vai além de uma batalha. É um chamado à fé, um teste de confiança, e uma vitória que redefine o impossível. Israel estava quebrado, não só em suas estruturas, mas em seu espírito. O povo que havia atravessado o Mar Vermelho, que conquistara terras prometidas e celebrara vitórias ao som de trombetas, agora se encolhia em cavernas. Medo havia se tornado rotina. Durante 7 anos, os midianitas, uma nação nômade e impiedosa, invadiam suas terras como um enxame de gafanhotos, devastando plantações, destruindo rebanhos e deixando para trás apenas pós-cisas. Os campos antes férteis de trigo e cevada tornaram-se ruínas abandonadas. Famílias inteiras fugiam com o pouco que podiam carregar, refugiando-se entre as rochas, vivendo em buracos escavados nas montanhas. Era como se cada semente lançada ao solo viesse acompanhada de uma dúvida que se recusava a morrer. Será que conseguiremos colher algo antes que eles venham de novo? Era esse o ciclo. Semeavam com esperança, escondiam com medo, colhiam com lágrimas. O que não era pisoteado pelos pés dos invasores era consumido por suas mãos vorazes. A fome virou vizinha. A insegurança, um parente constante. Nesse tempo, não havia heróis visíveis. Não havia campeões se erguendo com espadas flamejantes ou líderes entoando gritos de guerra. O que havia eram sobreviventes, homens e mulheres tentando garantir o próximo punhado de farinha, a última gota de azeite. Foi nesse cenário de desolação que conhecemos Gideão. Nada nele chamava a atenção à primeira vista. Não era alto, não era forte, não usava armadura nem possuía autoridade. Gideão era apenas um homem comum da tribo de Manassés, vivendo uma vida de limitações e silêncios. Trabalhava com as mãos calejadas, o rosto endurecido pela poeira, os olhos sempre atentos ao menor sinal de perigo. Naquela tarde, Gideão fazia algo incomum, embora compreensível. Malhava trigo escondido dentro de um lagar, um tanque esculpido na rocha usado originalmente para prensar uvas. Era um local escondido, seguro, invisível aos olhos dos saqueadores. A cada golpe no trigo, seus olhos relanceavam pelas sombras, os ouvidos atentos ao som distante de cascos ou passos. Uma mão na palha, outra no coração. Não era apenas uma luta contra a fome. Era também uma batalha interna. Uma voz sussurrava em sua mente: até quando viveremos assim? Será que Deus nos abandonou de vez? Não era um pensamento isolado. Era a pergunta de toda uma nação. Os velhos contavam histórias, do mar que se abriu, das muralhas que caíram, do maná que desceu do céu. Mas agora, tudo isso parecia distante. Uma memória de um tempo em que Deus falava e agia, diferente desse silêncio pesado e sufocante que pairava sobre o povo. Foi nesse momento comum, no suor, na poeira, no trabalho escondido, que o extraordinário aconteceu. Uma figura surgiu. No início, Gideão pensou que fosse um viajante ou talvez um espião midianita. O susto percorreu seu corpo como um raio gelado. Mas ao olhar com mais atenção, percebeu algo diferente. Aquela presença não era comum. Havia uma luz serena ao redor daquele homem, uma imponência que não se explicava pela força física. Ele parecia pairar sobre o chão, e suas vestes tinham uma pureza que destoava de tudo ao redor. Então, a voz ecoou, firme, porém calma, serena, mas irresistivelmente poderosa. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão congelou. Aquilo só podia ser uma brincadeira de mau gosto. Valente guerreiro. Ele, que se escondia enquanto malhava trigo. Ele, o menor da casa de seu pai, pertencente à tribo mais insignificante.
Senhor, se o Senhor está conosco, respondeu ele, com os olhos arregalados e a voz entrecortada. Por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão os feitos maravilhosos de que nos contaram nossos pais? Porque o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A figura não se ofendeu. Em vez disso, avançou com uma tranquilidade imutável e declarou com autoridade: vai com a força que você tem e liberte Israel das mãos dos midianitas. Sou eu quem o envia. Era absurdo. Era impensável. Gideão mal conseguia manter o trigo fora das mãos do inimigo. Como libertar uma nação inteira? E se estivesse imaginando aquilo? E se fosse fruto do cansaço, da fome, do desespero? Mas havia algo naquelas palavras que o atravessava. Algo que não era apenas som. Era como se a frase carregasse um peso eterno, como se fosse forjada com a própria substância do propósito. Ainda assim, ele precisava de uma confirmação. Se encontrei favor aos teus olhos, disse com a voz quase inaudível, dá-me um sinal de que és realmente o Senhor que está falando comigo. Com pressa, Gideão correu para preparar uma oferta, um cabrito e bolo sem fermento. Colocou a carne num cesto, o caldo numa panela, e levou tudo até uma rocha, conforme a orientação recebida. O tempo parecia desacelerar. Ele observava cada detalhe. O alimento, a figura, o silêncio, o medo. Então, o homem misterioso estendeu seu cajado e tocou a oferta. Fogo. Um fogo que surgiu da pedra. Um fogo que consumiu tudo em segundos. Carne, pão, caldo. Um clarão sagrado que não podia ser explicado por nenhum fenômeno natural. Um calor que não queimava por fora, mas que estremecia por dentro. Gideão caiu de joelhos, tremendo da cabeça aos pés. Sua mente girava com apenas uma certeza. Viu o anjo do Senhor face a face. E, segundo a tradição, isso significava a morte. Mas a voz retornou, agora mais suave, quase como um sussurro entre o trovão e o vento. Paz seja contigo. Não temas. Você não morrerá. Foi nesse instante que algo mudou em Gideão. A insegurança ainda estava lá. O medo ainda respirava em sua nuca. Mas uma nova chama havia se acendido. A certeza de que Deus falava. De que Deus agia. E, por mais improvável que fosse, havia escolhido justamente ele. A noite havia caído, espessa como breu, cobrindo os campos devastados com um silêncio inquietante. A aldeia dormia, ou fingia dormir, sufocada pela tensão cravada no coração de cada casa. Gideão, ainda impactado pela aparição divina e o fogo sobrenatural que consumira sua oferta, não conseguiu descansar. Seus olhos estavam abertos, mas sua alma estava em movimento. Foi nesse estado de vigília interior que a segunda instrução chegou. Derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado dele. Em seu lugar, construa um altar para o Senhor, seu Deus. O comando era claro, inquestionável, mas terrivelmente perigoso. O altar de Baal não era apenas uma estrutura religiosa. Era símbolo de uma crença adotada por muitos em Israel, uma tentativa desesperada de obter chuvas, colheitas e fertilidade em tempos de abandono espiritual. A figura de Baal havia se infiltrado no coração do povo como uma promessa falsa de esperança. Mesmo Joás, pai de Gideão, havia cedido, erguendo um altar ao deus pagão bem no centro da comunidade. Obedecer à ordem significava declarar guerra, não apenas contra uma estátua de pedra, mas contra o próprio costume do povo, contra a mentalidade que havia se curvado à idolatria por medo, conveniência ou desespero. Gideão sabia, se fosse descoberto, seria linchado, morto como um traidor. Mas o chamado de Deus já havia se infiltrado em seu peito, queimando como a chama que havia subido da rocha. Ainda sentia o calor da presença divina, e mesmo com os joelhos tremendo, escolheu obedecer. Na calada da noite, sob a sombra cúmplice da escuridão, Gideão reuniu 10 servos de confiança. Eles partiram em silêncio, cada passo afundando na areia fria como se o próprio chão protestasse contra o que estava prestes a acontecer. O altar estava ali, erguido como um trono para algo que não tinha vida. Um poste sagrado se erguia ao lado, um símbolo antigo de rituais distorcidos. Ao redor, o silêncio da madrugada parecia pesar mais do que a luz do dia. Gideão respirou fundo. Sentiu o suor escorrer pela têmpora. Então levantou a ferramenta. A primeira pancada na pedra soou como um trovão em sua alma. As mãos tremiam. O som do impacto ecoava entre as casas adormecidas. Os servos o ajudaram a desmontar a estrutura, pedra por pedra, madeira por madeira. Quando terminaram, o altar estava em ruínas. Em seu lugar, ergueram um novo altar, desta vez dedicado ao Deus de Israel.
Ali, Gideão sacrificou um novilho como símbolo de consagração. Era o primeiro ato público, ainda que feito em segredo, de uma nova aliança. Ao amanhecer, a cidade acordou em alvoroço. Alguém viu. Alguém contou. Rapidamente, homens e mulheres se aglomeraram diante do que restava do altar de Baal. A destruição era evidente. O altar do Senhor recém-construído ainda fumegava. A indignação se espalhou como um incêndio em campo seco. O nome de Gideão começou a circular com urgência, raiva e espanto. Foi ele. Ele fez isso. As vozes subiam, inflamadas. Tragam Gideão. Ele tem de morrer. Era uma multidão enfurecida, pronta para fazer justiça com as próprias mãos. Aqueles que ontem tremiam de medo dos midianitas agora se inflamavam contra um dos seus. Talvez não soubessem o motivo exato de tanta fúria. Talvez fosse medo disfarçado de zelo religioso. Talvez vergonha por terem aceitado um ídolo por tanto tempo. Mas havia ódio, e esse ódio buscava sangue. Foi então que Joás, pai de Gideão, surpreendeu a todos. Ele se levantou e falou com voz firme, enfrentando o povo que mal continha sua fúria. Vocês estão defendendo Baal. Precisam lutar por ele. Se Baal é realmente um deus, que ele mesmo lute por si contra quem derrubou o seu altar. As palavras caíram como um balde de água fria sobre a multidão. Por um instante, o povo hesitou. A lógica era inescapável. Se Baal era tão poderoso, por que precisava que humanos o defendessem? Por que não vingava sua honra sozinho? A tensão recuou alguns passos. Os olhares se desviaram. A dúvida, aquela mesma que antes fazia com que enterrassem seus grãos, agora se voltava contra a idolatria. O que começou como uma acusação pública terminou com um silêncio desconfortável. E foi nesse silêncio que Gideão recebeu um novo nome, Jerubaal, que significa aquele que contende com Baal. Um nome que carregava tanto a afronta quanto a vitória. A notícia se espalhou rapidamente. Alguém havia desafiado Baal. Alguém havia destruído seu altar e saído vivo. Mais do que isso, saído respeitado, defendido, admirado por alguns e temido por outros. O feito de Gideão começou a acender faíscas em corações há muito apagados. Entre as tribos vizinhas, homens começaram a falar dele, do corajoso que enfrentará os ídolos sem levantar espada, que escolhera obedecer a Deus em vez de seguir a multidão. Ainda assim, Gideão não era ingênuo. Sabia que destruir um altar era apenas o começo. O inimigo ainda estava lá fora, com seus camelôs numerosos como a areia do mar, acampados no vale, prontos para mais uma temporada de destruição. Mas algo havia mudado, não apenas no povo, mas dentro dele. O medo ainda existia. Como não existir? Mas agora, caminhava ao lado da convicção. Foi então que Gideão tomou a decisão de se levantar e convocar os homens de Israel. Ele enviou mensageiros por toda a região, chamando os guerreiros das tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali. O chamado era urgente. O povo não podia mais esperar a próxima invasão. O tempo da apatia havia terminado. Era hora de resistir. E eles vieram, homens com espadas enferrujadas, com lanças improvisadas, com escudos lascados, homens que por anos haviam fugido e agora vinham atender a um chamado que parecia impossível, mas profundamente verdadeiro. Em poucos dias, 32 mil israelitas estavam acampados sob o comando de Gideão. Ainda não era um exército, era um amontoado de esperança, raiva e coragem acumulada. Mas Gideão, o homem que antes malhava trigo escondido, agora se via diante de uma multidão de guerreiros sedentos por libertação. E mais uma vez, Deus falaria. Os dias que se seguiram à convocação de Gideão foram marcados por uma energia inusitada. Acampamentos improvisados se espalhavam pelos campos, e o barulho de soldados afiando suas espadas antigas ou treinando com lanças feitas de galhos secos preenchia o ar. Gideão observava tudo com uma mistura de esperança e responsabilidade esmagadora. Nunca imaginara que seria seguido por tamanha multidão. Nunca se enxergara como líder, muito menos de um exército. Mas ali estavam eles, 32 mil homens, dispostos, determinados, mas também assustados. Apesar da aparência corajosa, muitos vinham com mais medo do que certeza. O inimigo era brutal, vasto, bem equipado. Os midianitas não eram simples saqueadores, eram como enxames de gafanhotos, destruindo tudo por onde passavam. Seus camelôs, cavalos, tendas e espadas eram numerosos como a areia do deserto. O próprio vale onde acampavam parecia o mar ondulante de inimigos. Gideão sabia que a coragem de seu povo era frágil. Um sopro de medo podia dissolver tudo. E foi nesse cenário que Deus falou novamente.
e sua instrução desafiou toda a lógica militar. Gideão, o exército é grande demais. Grande demais. Gideão ficou perplexo. Aquele era o mesmo povo que havia passado anos se escondendo em cavernas. Agora, finalmente, eles se reuniam para lutar, e Deus dizia que eram muitos. Se vocês vencerem com esse número, vão se orgulhar. Dirão que foi pela própria força que conseguiram. Mas não foi. Será pela minha mão. A lição estava clara. A vitória não seria humana. Deus queria deixar isso inegociável. E então veio a ordem. Anuncie ao povo. Quem estiver com medo pode voltar para casa. Gideão, mesmo hesitante, obedeceu. Subiu a uma colina e bradou alto, com voz firme. Aqueles que estão tremendo de medo, ou desejam voltar para suas famílias, podem partir agora. O silêncio que se seguiu foi breve. Logo, o som das primeiras sandálias se afastando rompeu a tensão. Depois, dezenas, centenas, milhares. Quando a poeira baixou, 22.000 homens tinham ido embora. Restaram apenas 10.000. Gideão sentiu o impacto como um soco no estômago. 2/3 do exército se foram. Os que ficaram estavam atordoados, olhando para os lados como se buscassem confirmação de que não estavam cometendo um erro. Mas Deus não havia terminado. Ainda são muitos, Gideão. Era quase impossível acreditar. 10.000 homens para enfrentar um exército sem número já era pouco demais. E ainda assim, Deus queria menos? Leve-os até o riacho. Eu mesmo os separarei para você. Obediente, Gideão conduziu os soldados a uma nascente. Estavam exaustos, suados, cobertos de pó. Quando viram a água, muitos se ajoelharam rapidamente e mergulharam o rosto na corrente, bebendo como se não houvesse amanhã. Outros, mais cautelosos, levaram a água à boca com as mãos, mantendo os olhos atentos ao redor, como se ainda estivessem em combate. Deus deu então o critério. Separe os que beberam com as mãos. Esses são os que permanecerão com você. Somente 300 homens beberam dessa forma. Gideão ficou em silêncio por alguns instantes. Era uma redução absurda. Um número ridículo diante do inimigo. Um exército de apenas 300 soldados contra milhares. Era loucura. Mas era exatamente isso que Deus queria mostrar. Com um novo grupo formado, Gideão dispensou os demais. Viu-os partir em silêncio, sem gritos, sem protestos, apenas com a resignação de quem sabe que algo fora do comum estava para acontecer. Agora o campo estava silencioso novamente. Gideão caminhava entre os 300, observando seus rostos. Homens simples, como ele. Nenhum parecia um guerreiro profissional. Não tinham armaduras reluzentes nem cavalos de guerra. Mas havia em seus olhos uma chama de fé. Algo que transcendia o medo. Eles estavam ali porque acreditavam. Naquela noite, o acampamento israelita era um ponto minúsculo diante da vastidão do inimigo. Gideão, inquieto, se afastou para orar. O vento soprava frio. A lua lançava sombras longas sobre o campo. E mais uma vez, o medo tentou se infiltrar. E se tudo fosse um erro? E se tivesse interpretado mal a voz de Deus? Mas então, Deus falou de novo, e com ternura. Se você ainda tem medo de atacar, desça ao acampamento inimigo com seu servo e ouça o que dizem. Gideão aceitou. Levou seu servo por ar. Silenciosamente, desceu até a borda do campo inimigo. O vale estava iluminado por fogueiras. O som de camelôs, passos pesados e vozes distantes preenchiam o ar. Foi ali que ouviu 2 soldados midianitas conversando. Um deles relatava um sonho. Viu um pão de cevada rolando colina abaixo e atingindo uma tenda. Ela caiu e foi destruída. O outro respondeu com temor. Isso só pode ser a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou todo o nosso exército nas mãos dele. Gideão estremeceu. Aquilo era o sinal que ele nem sabia que precisava. Voltou correndo ao seu acampamento. Caiu de joelhos e adorou. Ali, finalmente, toda dúvida cedeu espaço à confiança absoluta. Agora, era hora de agir. Mas Deus tinha um plano nada convencional. Nada de espadas, lanças ou escudos. Cada um dos 300 soldados recebeu 3 itens. Uma trombeta, uma tocha acesa, uma jarra de barro para cobrir a luz da tocha. Não era um plano de ataque. Era um plano de pânico. À meia-noite, quando o acampamento midianita dormia em segurança aparente, os 300 se dividiram em 3 grupos de 100. Cercaram o vale em silêncio absoluto. Cada um segurava sua trombeta em uma mão, a tocha coberta pela jarra na outra. Gideão, no centro do comando, ergueu os olhos ao céu e deu um sinal. O som estrondoso das 300 trombetas cortou a noite. Imediatamente,
Os homens quebraram as jarras, revelando as tochas brilhando na escuridão. Ao mesmo tempo, gritaram em uníssono: pela espada do Senhor e de Gideão. O acampamento inimigo entrou em colapso. A confusão foi total. Os midianitas, tomados pelo susto e pela escuridão, acreditaram que estavam cercados por um exército gigantesco. O som das trombetas ecoava pelas montanhas. As tochas se multiplicavam no escuro. O medo se espalhou mais rápido que qualquer flecha. Eles começaram a atacar uns aos outros, cegos de pânico. Cavalos empinavam. Camelôs corriam desgovernados. As tendas se incendiavam. Em minutos, o que era um acampamento organizado virou um caos indescritível. Gideão e seus homens observavam, pasmos, mas firmes, enquanto Deus derrotava o inimigo com pavor e desordem. A vitória no vale ecoava como um rugido silencioso. Gideão e seus 300 homens haviam provocado o colapso de um exército inteiro sem sequer brandir uma espada diretamente. A estratégia, inspirada por Deus, havia funcionado de forma avassaladora. Os midianitas, pegos de surpresa e tomados pelo terror, se voltaram uns contra os outros, ferindo-se mortalmente na confusão. Mas a guerra ainda não havia terminado. Entre o caos e a poeira da debandada, 2 líderes importantes escaparam: Zeba e Zalmuna, generais respeitados e temidos pela crueldade com que haviam liderado a opressão contra Israel. Gideão sabia que enquanto eles estivessem vivos, a ameaça continuaria. Sua presença poderia ser suficiente para reorganizar os sobreviventes e retaliar com fúria. Era necessário acabar com aquilo. Era preciso ir até o fim. O desafio, no entanto, era gigantesco. Os 300 homens estavam esgotados. Tinham passado a noite inteira em vigília, depois em estado de alerta máximo durante a execução do plano. Agora, perseguiam os inimigos em terreno hostil, sob o sol implacável do deserto, famintos e sedentos. Mesmo assim, não recuaram. Gideão liderava com o coração acelerado e os pés calejados. Sua mente oscilava entre o foco da missão e o peso do cansaço. Cada passo era um esforço. O corpo clamava por descanso, mas o espírito era movido por um fogo diferente, o da convicção de que Deus ainda estava com eles. Durante a perseguição, chegaram à cidade de Sucote, uma das comunidades israelitas. Gideão entrou na cidade com os homens desgastados, as roupas rasgadas pela areia e os olhos fundos pela falta de sono. Aproximou-se dos líderes locais e pediu com humildade: deem pão aos meus soldados. Estamos famintos e ainda perseguimos Zeba e Zalmuna. A resposta foi gelada, quase cruel: você ainda não capturou esses reis. Por que deveríamos ajudá-lo? Gideão sentiu o sangue ferver. Eram seus próprios irmãos recusando apoio. Era como levar uma flechada pelas costas. Mas não discutiu. Fixou os olhos nos anciãos e respondeu: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei, e vocês lembrarão dessa recusa. Seguiram em frente, agora com ainda menos forças, e o mesmo ocorreu em Penuel, outra cidade israelita. Outra negação. Mais traição disfarçada de cautela. Gideão não esquecia. Guardava em silêncio a dor de ver que seu povo, por medo, tratava os libertadores como incômodos. O coração dele já não batia apenas pela missão. Batia com indignação. Dias se passaram. Finalmente, após atravessar o Jordão e seguir por caminhos sinuosos, Gideão e seus homens cercaram Zeba e Zalmuna em Carcor, onde os generais se escondiam com o restante do exército inimigo, cerca de 15.000 homens. Era uma força ainda considerável, mas o moral dos midianitas estava abalado, e a fé dos 300, inabalável. O ataque final foi certeiro. Com uma ousadia que já não vinha da força humana, Gideão derrubou o último reduto inimigo. Zeba e Zalmuna foram capturados vivos. A guerra, enfim, estava vencida. Gideão retornou então a Sucote e Penuel, como havia prometido. Não com palavras de vingança, mas com atos. Ele puniu os líderes que haviam negado auxílio aos seus irmãos em batalha. A falta de fé e solidariedade também teve seu preço. Esses momentos pós-vitória revelaram algo novo em Gideão, uma dureza que talvez não estivesse ali no início. A dor, a exaustão, a decepção com o próprio povo haviam deixado marcas. A vitória o havia transformado. Ele ainda era um instrumento de Deus, mas agora também era um homem marcado por cicatrizes internas. Com os generais mortos e o povo livre, Israel entrou em um tempo de descanso e celebração. As colheitas voltaram a acontecer sem medo. As famílias saíram das cavernas e retornaram às suas casas. A alegria voltou a preencher as praças, os campos e os celeiros. Gideão, o improvável, agora era um herói nacional. E então veio o inevitável. O
povo se reuniu, com entusiasmo, fez um pedido direto a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e o filho do seu filho. Era uma proposta tentadora. O homem que havia sido menor da casa de seu pai, que se escondia para malhar trigo, agora era exaltado por toda a nação. Ele tinha o apoio, o prestígio e o poder nas mãos. Mas Gideão, com lucidez, respondeu com firmeza: eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho. O Senhor é quem deve reinar sobre Israel. Essa recusa mostrou que, apesar da dureza adquirida, Gideão não se esqueceu de sua origem e de seu chamado. Ele sabia que não era rei, e que a vitória não era obra de sua capacidade, mas da intervenção divina. No entanto, ele fez um pedido: que cada soldado lhe entregasse um brinco de ouro dos despojos da guerra. Os midianitas eram conhecidos por usarem muitas joias, e o povo, em gratidão, atendeu ao pedido. Com o ouro recolhido, Gideão confeccionou um éfode, uma peça sacerdotal simbólica. Ele o colocou em sua cidade, Ofra. Não era um trono, mas acabou se tornando um símbolo controverso. O povo começou a tratar o objeto com veneração excessiva, desviando-se novamente da adoração pura a Deus. Essa atitude, ainda que não intencional, mostrou que mesmo os escolhidos podem errar. Gideão não pretendia criar um ídolo, mas ao oferecer algo em nome da fé, acabou levando muitos à confusão espiritual. Mesmo assim, enquanto Gideão viveu, Israel permaneceu em paz. O povo respeitava sua liderança e temia o Deus que havia libertado a nação de maneira tão poderosa. Por 40 anos, houve descanso, e o nome de Gideão ecoou como sinônimo de coragem, fé e redenção. Ele, que começara escondido, terminou como referência, mas não como rei, e sim como um servo que ousou crer no impossível. O nome de Gideão passou a circular com respeito por todo o território de Israel. Dos campos de Manassés às montanhas de Efraim, dos esconderijos abandonados nas cavernas às cidades restauradas, todos conheciam agora a história do homem que havia enfrentado o impossível com fé e coragem. Durante os 40 anos de paz que se seguiram à queda dos medianitas, Israel viveu uma estabilidade rara. As plantações voltaram a brotar em solo fértil, o comércio entre as tribos foi retomado, e os sorrisos, antes sufocados pelo medo, encontraram espaço para reaparecer nas feiras, festas e ceifas. Gideão, apesar de ser visto como herói, recusou títulos, coroas e tronos. Não se assentou em cadeiras de ouro, nem mandou erguer torres em sua homenagem. Viveu em sua cidade natal, Ofra, cercado por sua família, que cresceu e se multiplicou. Ele teve muitos filhos e foi considerado um homem próspero. Mas, mesmo um homem escolhido pode ser contraditório. O éfode de ouro que ele havia mandado fazer, embora inicialmente fosse um símbolo de lembrança pela vitória e devoção a Deus, acabou se tornando um ponto de tropeço espiritual para o povo. Israel começou a tratá-lo como um objeto sagrado, desviando sua fé do Deus que libertou o povo para algo que era, no fundo, obra das mãos humanas. Gideão, talvez sem perceber, plantou um símbolo ambíguo. E esse gesto, ainda que tenha vindo de um coração grato, serviu para lembrar que mesmo os líderes mais fiéis devem vigiar sua influência sobre os outros. Pequenos desvios, mesmo com boas intenções, podem causar grandes distorções. Com o passar dos anos, Gideão envelheceu. O guerreiro valente deu lugar ao ancião silencioso. Seus dias de glória ficaram para trás, mas a memória daqueles eventos continuava viva. Os meninos que haviam crescido ouvindo histórias de medo, agora contavam com entusiasmo como um exército de 300 homens, armados com tochas e trombetas, derrotou milhares sem uma batalha convencional. Por fim, Gideão morreu em paz, em sua cidade, cercado pelos seus. Foi sepultado no túmulo de seu pai, como alguém que, apesar das falhas, foi reconhecido por sua obediência em um tempo de escuridão. Mas, como tantas vezes acontecia em Israel, após a morte do libertador, o povo rapidamente se esqueceu de Deus. Voltaram a se prostituir espiritualmente com os deuses de Canaã. Esqueceram de quem os havia livrado. Esqueceram de Gideão e da sua casa. O ciclo se repetia. Fé, libertação, descuido, queda. Era como se a memória coletiva tivesse fôlego curto. A Bíblia narra esse esquecimento com uma dor implícita, como quem lamenta não apenas a perda de um homem, mas da consciência do povo sobre sua verdadeira identidade e missão. Gideão tinha sido mais que um guerreiro. Era um sinal vivo de que Deus usa os improváveis para realizar o extraordinário. A vida dele nos convida a refletir sobre quem somos nós quando tudo parece perdido. Quando malhamos nosso trigo escondidos, tentando sobreviver entre medos e dúvidas. O chamado de Gideão não foi apenas militar,
Foi espiritual, pessoal, profundo. Ele foi chamado a confrontar ídolos, a confiar em Deus diante da lógica contrária, a agir quando tudo gritava fique onde está. Talvez você, que chegou até aqui, também se sinta pequeno, sem força, desqualificado. Mas a história de Gideão nos lembra que não é o tamanho do exército, nem a posição social, nem a herança familiar que define o propósito de alguém. O que define é a resposta ao chamado. Mesmo um homem comum, cheio de perguntas e temores, pode se tornar instrumento de algo eterno, desde que esteja disposto a ouvir, obedecer e avançar. Se essa história tocou você de alguma forma, ou despertou reflexões, eu convido você a compartilhar sua opinião nos comentários. Não para elogiar o vídeo, mas para fortalecer essa comunidade que quer aprender mais sobre como Deus age mesmo nas situações mais improváveis. E se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui, buscamos mergulhar nessas narrativas com profundidade, respeito e verdade, sem superficialidade, sem repetições vazias. Cada novo vídeo é um convite à reflexão sincera, como essa que você acabou de acompanhar. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.